Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Minuto Terapêutico. Se você não me conhece, me chamo Giane e hoje eu trago aqui para vocês um vídeo falando sobre os 2 P's principais que podem nos ajudar a ir longe, a alcançar aquele objetivo, né? Algo que a gente tanto almeja, tá? Mas olha, antes de seguir adiante, vou te pedir, deixe seu like nesse vídeo, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá? Deixo sempre na descrição desse vídeo vários links, né, de indicações de livros que me ajudaram no meu processo, que ainda me ajudam, né, porque eu sempre estou fazendo a releitura desses livros, para que também possa ajudar você. E também deixo o link aqui, né, da indicação dos oráculos, que eu também faço. O tema desse vídeo, né, envolve a paciência, né, é o que eu vou trazer aqui, e é isso. Simbora papear sobre esse assunto. Então, meus amores, o tema forte, né, o foco desse vídeo hoje é trazer mais consciência com relação ao poder da paciência. E esse é o nome de um livro que eu estou fazendo a releitura, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu adoro esse vídeo. Esse vídeo não, esse livro. Que a autora ela traz relatos reais da sua própria vida, né? Com relação a muitas situações onde ela se vê sem paciência e que de alguma forma, em algum momento, ela recebe ali, né, a consciência de que de fato ser paciente diante das situações mais adversas que possam nos acontecer é a melhor alternativa para que a gente possa seguir em equilíbrio, para que a gente possa seguir com saúde, né? E que a gente sim possa sempre também estar consciente das nossas escolhas, porque a paciência ela nos ajuda a manter uma boa saúde física, porque se a gente não tiver uma boa saúde mental, a gente não vai ter uma boa saúde física, né? E a paciência, ela nos ajuda também com isso a estarmos conscientes das nossas escolhas, né, para que a gente possa tomá-las com sabedoria, tá? E também a paciência, ela renova a nossa esperança. Tem algum momento que a gente vai se sentir muito desesperançoso. E a paciência, quando a gente traz pequenos hábitos que a gente pode tá trazendo, né, pequenas práticas que a gente pode estar trazendo para nosso dia a dia, para que a gente possa de alguma forma praticar a paciência, isso faz com que essa esperança que habita dentro da gente possa ser renovada, possa ser reavivada, né? Porque nós sabemos que sem paciência é despencar de ladeira abaixo. Não muda o cenário, ali a tendência é só piorar. Então, em algum momento da vida, em qualquer situação que você esteja vivenciando, que nós podemos vivenciar, é necessário a paciência. E aí, eu venho contar, né, compartilhar com vocês uma situação que eu vivenciei essa semana. No início da semana, eu precisei ir a uma instituição financeira para resolver uma situação e lá era necessário enfrentar fila. E oh meu Deus, há quanto tempo eu não havia enfrentado uma fila. A fila não estava grande, que foi o que me deu a esperança de que eu ia resolver rápido. Só que sempre tem um aprendizado a mais com essas coisas. Então, eu fiquei muito mais tempo na fila do que eu imaginava, mas é porque foram acontecendo situações ali naquele ambiente onde eu estava que de alguma forma fez com que, né, até eu ser atendida, demorasse muito mais tempo. Então, eu passei em torno de mais de 2 horas e meia, quase 3 nessa fila. E era uma coisa simples, mas eu precisava ficar nessa fila,
né? Porque nessa fila ela resolvia diversas outras coisas também. E aí, pacientemente, né? Vamos lá enfrentar essa fila. Aconteceu diversas situações e quando a gente tá num ambiente, nunca estamos sós, né? Numa fila, várias pessoas com várias personalidades, com várias histórias. E aí, você começa eu sou muito observadora, eu começo a observar o comportamento de cada pessoa. E como eu sou muito sensitiva à energia também, eu comecei a sentir a energia de algumas pessoas. E aí a gente precisa se blindar um pouco para não absorver a energia do outro. Daí a pouco, aquela irritação que a pessoa tá sentindo, você começa a sentir. Só que, pelo tempo que eu fiquei na fila, foi inevitável que algumas coisas não acontecessem. E uma delas foi dor. Eu comecei a sentir dores muito fortes na planta dos meus pés, na minha lombar e nas minhas costas. E aquilo formigava. E naquele momento ali, olhando para todo aquele cenário que eu me encontrava, escutando todas as histórias que a minha audição alcançava, das pessoas que estavam à minha frente, das pessoas que estavam atrás de mim, todas sem paciência. E cada uma reclamava do seu jeito. E aí teve algum momento que algumas pessoas se direcionaram a mim e tudo, eu a respondi, e eu, nossa, realmente, né, como pode isso? Mas o que eu observava é que quanto mais se lamentava, quanto mais se reclamava, mais demorava. E aí chegou um momento em que parou o atendimento, porque o funcionário teve que sair para o horário de almoço. E aí foi babado, porque as pessoas se exaltaram e parecia que aquilo ali chegou uma hora que eu não consegui sustentar no meu corpo, assim, né? Veio muito forte, aí as dores, eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu tava tão perto, porque eu tava perto. Eu não posso desistir. E aí, na hora eu comecei uma reflexão de como a gente se comporta perante a vida, perante os desafios que nos são nos apresentados na nossa jornada. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente almeja tanto algo e aí vai acontecendo as coisas no caminho, nesse caminhar. Tudo isso são provações para saber até o nosso nível de persistência. Porque tem 2 P's que nos ajudam a ir mais longe para conseguirmos o que a gente quer. É persistência e paciência. E não tem como ser paciente sem ser persistente. E aí eu lembro de quando eu estava lá nessa instituição, né, no banco, eu ficava respirando para mim não mentalmente me deixar envolver pela dor, porque se eu fosse me deixar envolver mentalmente pela dor que eu estava sentindo em meu corpo, eu tinha abrido mão bem antes de seguir nessa fila. Só que tinha algo dentro de mim que dizia assim, poxa, Jeane, segue, vai ser tão legal se tu conseguir chegar ali e resolver isso, porque eu sabia também que, mesmo sendo algo muito simples, de alguma forma, se eu conseguisse resolver isso naquele dia, isso poderia facilitar em algum outro momento para mim, para evitar que eu tivesse que ir lá no banco de novo. Eu vou estar me adiantando. Era isso que vinha na minha cabeça, né? Eu sou capricorniana, sou muito prática, então eu não lido muito com alguns imprevistos, né? Então eu sou muito de me precaver de algumas situações. Então, como eu já estava ali, né? Eu disse, não, eu vou seguir adiante. Essas dores, elas não estão aqui. E eu comecei a fazer um trabalho mental eu não queria mais que ninguém falasse comigo. O campo ali estava muito denso já, todo mundo reclamando. Teve um rapaz que ele ia ser o próximo a ser atendido, assim que uma pessoa assumisse ali, né, ou retornar os atendimentos, ele seria o próximo, e ele desistiu. Ele era o próximo, ele já ia ser o próximo a ser chamado, e ele desistiu.
E muitas vezes é assim que a gente se comporta. A gente tá tão perto, a gente não consegue enxergar que tá perto. A gente tá tão envolvido pela dor, pelo cansaço, que a gente não consegue mais enxergar o quão próximo nós podemos estar do que a gente deseja. E a gente faz o quê? Desiste. Igual esse rapaz fez. Ele desistiu, ele foi embora. O que ele precisava era algo muito simples também. Só que a história dele já era diferente, a situação dele era bem diferente. Era bem simples, mas ele desistiu também. E ele estava chateado, né? Em um dos relatos que eu ouvi ele falar, é porque, tipo, como pode uma coisa tão simples eu precisar enfrentar uma fila como essa? Mas é uma coisa simples que você queria muito. Então, de alguma forma, aquilo ali era um teste de paciência para que ele entendesse que mesmo uma coisa simples pode ser algo que ele precisa ter paciência, que não é só chegar e acontecer e sair e tá tudo bem e foi resolvido. Não. Sempre tem um aprendizado muito maior. E talvez era isso que ele precisava. Talvez ele esteja vivendo a vida de uma forma tão automática que o que ele precisava naquele momento era realmente parar, estar presente, ter foco no que ele queria e esperar, e persistir. Ele ia ser o próximo a ser chamado. E ele não esperou. Ele foi embora. E aí, essa situação, né, e esse momento que eu tava lá, eu fiz essa reflexão. E aí o caminhar, né, a gente vai ali persistindo, se sentindo extremamente cansado, extremamente desgastado mentalmente. Muitas vezes o caminhar nos traz muitas dores, muitos calos nos pés. Nossa, mas a sensação de quando você consegue chegar onde você quer, você senta e aí você usufrui, meu Deus, que sensação maravilhosa de ter conseguido. Como foi bom eu ter persistido. E aí foi essa sensação que eu senti quando eu cheguei lá na frente, que eu fui chamada e que lá na hora do atendimento, eu não ia precisar, durante o atendimento todo, ficar em pé. Eu fiquei sentada no ar-condicionado. Aonde eu estava, se o rapaz não tivesse saído para almoçar, eu teria esperado na fila e na hora do atendimento eu tinha sido atendida em pé. Mas muitas vezes o teste é você esperar um pouco mais aquele momento, que aí você pode usufruir de naquele momento que você alcançar, você ainda usufruir de uma sensação de tranquilidade e repouso. Todos nós merecemos um repouso, um descanso. Cheguei. Vou usufruir disso aqui agora. Que maravilha. Que bom. E aí, por eu ter esperado, eu ganhei um assento para descansar a minha espera. E como foi bom, porque quando eu resolvi ir lá, eu tive disposição, né? Naquele momento eu estava retomando a minha força, a minha coragem, né? Descansar as minhas pernas e os meus pés para resolver uma outra questão. Que quando eu estava lá na fila, eu estava totalmente pensando em desistir. O que eu pensava era, eu vou entrar, eu vou ser atendida e vou sair e vou para casa. Só que não. Eu ainda fui resolver outra coisa. Porque eu já estava descansada, eu tinha disposição para isso. E tudo isso é proporcionado pela paciência. Quando a gente traz a paciência como algo ali presente no nosso dia a dia, as nossas escolhas, elas ficam muito mais acertadas. Nós conseguimos nos manter em equilíbrio perante as adversidades da vida, diante os imprevistos, as mudanças de caminho. Às vezes a gente é surpreendido sim por uma situação desconfortável, mas se a gente está praticando a paciência,
a gente consegue lidar aquilo com leveza. Eu já passei por isso. Mas se eu não tivesse equilibrada, teria sido totalmente desgastante para mim. Teria me gerado adoecimento físico, com toda certeza. Né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma passagem desse livro, né? Que aqui é a história, o capítulo, né, que eu vou fazer a leitura desse pequeno trecho, é a paciência nos conecta com a esperança. Nesse capítulo, ele traz ela, né, que é uma mulher, ela traz a história de Nelson Mandela, que foi um homem, né, que foi preso e lá na África do Sul, que ele passou muito tempo preso e que ele passou por situações de muita humilhação enquanto ele estava preso, mas ele teve uma paciência fora do normal. Ele soube lidar com todas aquelas pessoas que estavam lhe maltratando com muito amor. E mesmo diante de tudo que ele passou, não fez com que ele se tornasse um homem rude, um homem com rancor, com remorso, ao ponto de repassar com o ódio que ele poderia ter desenvolvido dentro do coração dele com o que ele passou. Ele poderia ter cuspido o ódio quando ele saiu de lá, mas não. Ele se tornou presidente da África do Sul, aquela história todinha que eu acho que alguns de vocês já sabem aqui. E aqui, numa parte dessa história, desse capítulo, ele fala assim: e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Lê-se em Romano, capítulo 8, versículo 25. Por causa da esperança, temos paciência para perseverar e lutar por aquilo que desejamos. Estudar para formar-se, escrever um livro, tecer uma colcha, plantar um jardim, porque acreditamos na possibilidade de um bom resultado. Sem a esperança, não teríamos nada, nem nos empenharíamos, porque sem ela nos faltariam os recursos emocionais e espirituais para aplicar a energia necessária na conquista dos nossos resultados. Então, o que ele fala? Que a paciência, ela é um suporte emocional. Foi isso que eu falei para vocês agora há pouco. Nos dá um amparo emocional e espiritual, para a gente lidar com as situações que possam surgir. Nós queremos ter controle da vida, das coisas, mas a gente não tem. O que a gente pode ter é o quê? É cultivar a paciência, a perseverança, porque isso vai renovar a nossa esperança no nosso coração, de que sim, por mais difícil que esteja sendo, eu vou conseguir. E eu sou merecedor dessa conquista, porque eu estou me dedicando, eu estou tendo foco. Entendeu? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que traga uma reflexão, que desperte algo dentro do teu coração com relação ao que você possa estar vivenciando. A paciência sempre é a melhor alternativa para tudo, diante de qualquer situação que você esteja vivendo. A paciência, ela é curadora e ela sim pode nos trazer o livramento também de muitas situações de dor que possamos vivenciar se a gente fosse te deixar envolver pela falta de paciência, pelo ódio, pela impulsividade. Tá certo? Então é isso, meus amores. Eu espero que faça sentido para vocês, tá? Quem quiser, né, quem tivesse interessado pelo livro, aqui na descrição desse vídeo tem o link, tá? Onde você pode encontrar esse livro, tá? Ele me ajuda muito, sempre me ajudou, estou fazendo a releitura dele. Pode ser que no próximo vídeo aí, se vocês quiserem, pode deixar aqui nos comentários, se vocês quiserem que eu traga mais informações com relação à paciência baseado nesse livro, eu gravo com todo o amor do mundo para vocês, tá bom? E é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!